Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, embora o canal seja sobre quadrinhos, vez por outra eu falo sobre filmes, principalmente os filmes que são adaptações de quadrinhos, eu tento sempre comentar por aqui. E Turma da Mônica Laços em especial, eu não podia deixar de fazer um vídeo. Por que eu digo isso? Porque ao meu ver, nós estamos diante de algo histórico, tanto quando olhamos para o cinema brasileiro, quanto quando olhamos para os quadrinhos. Por que eu estou dizendo isso, né? Nós estamos diante da primeira adaptação live action da Turma da Mônica, que é simplesmente a franquia de quadrinhos mais vendida do Brasil. Mas isso é mais vendido assim, de longe, vende mais do que Marvel, vende mais que DC. Assim, o Maurício de Souza realmente construiu algo que penetrou na nossa cultura pop de maneira muito intensa, né? Se a gente for olhar, ao nosso redor, talvez você mesmo que esteja vendo o vídeo, muitas pessoas começaram a ler com os personagens da Turma da Mônica, isso de várias gerações. Por exemplo, tem a filha de um amigo que começou a ler há pouco tempo e a Turma da Mônica faz parte desse processo de alfabetização, ela gosta muito. Bom, o que acontece, né, é que todos os personagens do Maurício de Souza, assim, ou a maior parte deles, né, os mais icônicos, eles são reconhecidos por pessoas de todas as idades. Só sabe quem é o Chico Bento, sabe quem é o Cebolinha, sabe quem é a Mônica e mais, sabe características desses personagens, né? Então, assim, nós estamos diante de um filme que adapta algo que, assim, que é muito presente na vida de nós brasileiros. Mas vale dizer o seguinte, né, para explicar a adaptação desse filme. Turma da Mônica Laços não é uma adaptação no molde dos filmes da Marvel. Como assim? Deixa eu explicar. Na verdade, quando a gente pega, sei lá, os Vingadores ou Capitão América, o Marvel Studios ele não está adaptando uma história, ele está adaptando um personagem. Isso significa que a história contada no cinema desse super-herói, ela não tem ressonância, na verdade ela não tem correspondência direta com nenhuma história dos quadrinhos. Ou melhor, ela não tem correspondência direta com uma única história dos quadrinhos. Ela pega conceitos que apareceram em diversas histórias, ou às vezes um conceito que apareceu em uma história, que apareceu em outro, e dá uma versão cinematográfica. A história criada para o cinema ela é uma história original, vamos colocar assim. Já Turma da Mônica Laços, não. O filme ele adapta uma história em específico, que é essa história aqui, ó. Bom, o título é o mesmo, né? Turma da Mônica Laços. Essa história, ela foi publicada numa coleção de álbuns chamada Graphic MSP. O que é essa coleção de álbuns, caso você não saiba? É uma coleção na qual os personagens da Turma da Mônica, um autor, um quadrinista brasileiro, recebe um personagem da Turma da Mônica e ele tem a liberdade de reler esse personagem, reinterpretar de acordo com o seu traço. Se for pegar um gibi da Mônica na banca, você vai ver que os desenhos são muito parecidos em todas as edições. Aqui não. O autor ele tem a liberdade de dar um pouco a sua versão. E o público que essa coleção mira também é um público um pouco mais velho. As crianças leem, por exemplo, Turma da Mônica Laços, a criança pode ler e vai compreender. Mas dá para reparar que ela foi escrita mirando outras pessoas que leram a Mônica antes e agora, a Turma da Mônica antes e agora desejam algum material mais apropriado, sei lá, para a sua idade, vamos colocar assim. E já saíram vários álbuns, o álbum do Astronauta, do Chico Bento, da Turma da Mata. Esse Turma da Mônica Laços, ele está entre os 4 primeiros já lançados. Já saíram mais de 20. Mas vamos lá, né? E Laços foi feito pelos irmãos Cafage, pelo Vitor Cafage e pela Lu Cafage. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês, caso a galera já vai no cinema ou já foi ver como é que são os desenhos da história que inspiraram da história que inspirou o filme. Bom, o que acontece é o seguinte, Laços é uma história que capta muito bem a essência da turminha. Isso eu falo tanto do gibi quanto do filme. O filme é bem fiel ao gibi, bem fiel mesmo. Bom, eu disse que o filme é histórico, que ele é histórico pelo que ele significa. Mas isso não valeria muita coisa se o filme não fosse bom. E eu já vou entregar logo minha posição. O filme não é bom, ele é mais que isso. Ele é
ótimo, mas vocês têm que entender direito o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que nós estamos diante de um filme revolucionário para o cinema, uma espécie de Cidadão Kane com crianças. Não, não é isso. O filme é ótimo naquilo que se propõe. E ele se propõe a falar a crianças e adultos. Normalmente o termo filme família, ele, com frequência ele é usado de maneira pejorativa, como um filme meio, sei lá, pasteurizado, que não é tão legal. Aqui eu quero positivar esse termo, filme família, que também às vezes é usado de maneira positiva, mas nesse vídeo, toma isso da maneira mais positiva possível. Quando eu digo que Turma da Mônica Laços é um filme família, eu quero dizer que ele fala aos pais e aos filhos. Ele fala a adultos e crianças, ainda que por motivos diferentes. Um filme que eu acho que também segue bastante essa linha, por exemplo, é Toy Story 3, da Pixar. Para mim é um filme família. E quando você vê as crianças reagindo ao filme, elas reagem muito bem ao filme. E os adultos também, eles reagem muito bem por motivos diferentes. Mas vamos lá, né? As crianças, quando veem Laços, Turma da Mônica Laços, elas vibram, elas entendem as referências porque elas estão lendo os gibis, elas sentem-se tocadas pela aventura, elas se importam com as decisões dos personagens. E eu sei disso porque eu assisti o filme numa sessão lotada de crianças. Cara, e as crianças reagiam o tempo inteiro, literalmente o tempo inteiro. Elas ficavam nervosas, elas torciam, elas ficavam assim, tensas, elas riam. Isso era muito legal. E elas falavam. Normalmente eu fico muito incomodado com as pessoas falando no cinema. Vocês não têm noção com isso. Mas nesse caso, não. De verdade, não. Não nesse filme. Sabe por quê? Porque as crianças reagiam porque elas estavam imersas. E aquilo era autêntico nelas. É a forma delas experimentarem o filme. Eu estava no espaço delas. E eu vou dizer que foi mágico. Por exemplo, elas reagindo ao Cebolinha querendo dar nó no Sansão, nas orelhas do Sansão, elas torcendo, dizendo, não faz isso. Cara, muito legal mesmo. Já os adultos, eles se sentem tocados porque eles se lembram dos personagens que eles cresceram lendo. E mais que isso, eles se lembram da própria infância. Um tipo de infância que é cada vez mais raro. A Turma da Mônica do Maurício de Souza é uma espécie de ode à rua e à vizinhança. Ela fala de um tempo e um lugar onde a rua é um espaço de sociabilidade, é um espaço de convivência. É o espaço para onde todas as crianças vão após chegar do colégio e almoçar. Ficar de castigo sem ir para a rua, por exemplo, era algo terrível, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, ninguém gostava de estudar à tarde, porque estudar à tarde significava perder boa parte do tempo na rua, ou na lua, como o Cebolinha diz. Além disso, os adultos, eles verão, os adultos que são pais, eles verão naquelas crianças um pouco dos seus filhos, sabe? Aquela coragem e inocência que move, tá em crianças que a gente convive. Na história, o que acontece? O cachorro do Cebolinha, o Floquinho, ele desaparece. E a turminha que no dia anterior estava brigando pra caramba, o Cebolinha e o Cascão apanharam da Mônica, ou tentaram aprontar com a Mônica também. No dia anterior estavam assim, essa turminha que estava assim no dia anterior se reúne para procurar o Floquinho, para buscá-lo. E nisso, por causa disso, eles partem uma aventura cheia de perigos que vai deixar seus pais pouco preocupados quando eles não voltam para casa à noite. Bom, a história ela vai ser uma espécie de celebração da amizade. Por causa da amizade, todos os membros da turminha vão ter que lidar com seus limites. Olha só, por exemplo, o Cebolinha com a dificuldade de ouvir, a Mônica com a dificuldade de confiar, o Cascão com medo da água, a Magali com seu apetite voraz. E tudo isso é feito de modo muito bacana, sem forçação de barra. O roteiro do filme, gente, ele é muito feliz. Todos os personagens têm seus momentos e todas as características dos personagens são trabalhadas, são mostradas de um modo legal. E o seguinte, os atores ficaram ótimos. A molecada, minha gente, ela arrebenta. E não só ela, os pais também estão muito bons e eu tenho que dizer que o Rodrigo Santoro, ele dá um show como louco. É uma sequência curta, mas assim, é sensacional. Vi outras pessoas falando isso e eu endosso. O cara mandou muito bem no personagem. Assim, o filme é um primor de adaptação, minha gente. Um primor mesmo. E
Turma da Mônica Laços, no filme se aparece, no quadrinho também, tem áreas de fábula. Funciona uma espécie de como um pequeno príncipe. Embora de maneira mais sutil, porque Turma da Mônica Laços ensina sem forçar uma lição. A lição é dada no decorrer da história, com personagens humanos, personagens que têm defeitos, que têm limites, e que, na verdade, não terminam prontos. Eles não assim, superamos os defeitos. Os defeitos estão lá, os limites estão lá, e lidar com eles faz parte da vida. E é muito legal porque não é preciso dizer qual é a moral da história ao fim do filme. Isso acho que seria uma tentação, né? De filme para criança. Não é preciso isso, né? Não é preciso, porque a história nos envolve e ensina sem que a lição tenha que virar discurso. Sendo bem sincero, eu achei o filme irretocável naquilo que se propõe. Irretocável mesmo. E nesse filme eu testemunhei uma reação que eu não lembro de ter visto no cinema. Eu vejo, por exemplo, no filme da Marvel, o pessoal aplaudindo, fica muito empolgado, assim. Mas essa reação eu não lembro de ter visto, né? Quando o filme acabou, eu escutei na sala de cinema a seguinte expressão, e várias crianças dizendo, um lamento pelo término. Gente, isso é muito legal, assim. Ou seja, já estavam dizendo, podia ter mais, queremos mais. E assim, e podemos ter mais, porque Laços é uma história fechada, mas há continuações, 2 continuações que, ou seja, forma uma trilogia produzida pela mesma dupla, que é Lições e Lembranças, tudo gráfico MSP. Cara, às vezes você quer achar esses quadrinhos, talvez você vá na banca e não ache. Isso vende em livraria. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses quadrinhos, caso alguém tenha visto o filme e queira achar para comprar, eu vou deixar link da Amazon. Esse link, claro, eu sempre falo, né, quem compra por esse link ajuda o canal. Mas assim, nós temos aqui essas 3 histórias, né? E eu já ouvi um papo de que o filme 2 está sendo produzido. E a segunda história, Lições, também é muito boa. Tomara que seja verdade, tomara que esteja sendo produzido mesmo. Criança cresce rápido, né? Então tem que ser produzido logo por causa desse cast de atores mirins, muito bom mesmo. Eu nem sei qual é o meu preferido, eu gostei muito da Magali, gostei muito do Cebolinha, da Mônica do Cascão, os 4 estão realmente muito bons, né? Eu penso que o lamento nesse término, né? E eu também queria que continuasse mais, ele vem também porque Turma da Mônica Laços fala a crianças de algo que elas possuem e não devem perder. E fala a adultos de algo que devemos conservar ou recuperar. Em resumo, é um belo filme, sensível, leve, bem feito e divertido. Bom, é isso que eu tinha para dizer, acho que já até falei demais, é porque estou bem empolgado. Eu vi o filme tem uns 2 dias e gostei muito mesmo. Então, peço o teu joinha se você gostou do vídeo, convida a compartilhá-lo se você acha que vale mostrar para os teus amigos. E assim que o canal cresce, né, também é se inscrever no canal sobre cinema. Eu não falo tanto, umas 2, 3 vezes no mês, mas sobre quadrinho tem vídeos todos os dias por aqui. Então, um abração e até o próximo vídeo.